Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Nesta aula vamos dar sequência então ao curso de RhinoScript com o VB.NET e nesta aula então nós vamos fazer a classe que linka a nossa aplicação com o Rhinoceros e já vamos também fazer um teste, né, dessa vinculação para ver se está tudo ok. Certo? Então, na aula passada a gente fez esses dois formulários, o principal e também o de orientar o objeto, né, que a gente vai estar trabalhando. Aqui no principal colocamos alguns controles e agora nós vamos dar início então à vinculação da nossa aplicação com o Rhino. Como é que eu faço isso? Não mudou muito, pessoal, em relação ao Rhino 4 e o Visual Basic, tá? O que mudou, na verdade, foi o nome do arquivo, a extensão do arquivo e a localização dele. Primeira coisa que eu tenho que fazer para vincular a nossa aplicação ao Rhinoceros é referenciar o Rhinoceros aqui na nossa aplicação, o Rhinoceros e o RhinoScript. De que forma eu faço isso? A gente tem esse botãozinho aqui que é para mostrar todos os arquivos, tá? Então eu vou clicar nele e ele vai me mostrar inclusive a pasta referências aqui. Se você já estava vendo, beleza. Clicando, ele mostra ou oculta todos os arquivos, tá? Então aqui nas referências, se a gente olhar, eu não tenho nenhuma referência do Rhinoceros. Então vou adicionar essa referência, tá? Vou clicar aqui com o botão direito, adicionar referência. E você precisa buscar essa referência dentro do C, onde você instalou o Rhinoceros. No meu caso, como o Rhinoceros que eu tenho instalado é a versão 64 bits, ela está instalado dentro de arquivos de programas. Se você tem o Rhinoceros 32 bits, ele está instalado em arquivos de programas x86. Tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, arquivos de programas, vou lá no Rhinoceros 64 bits. Aí eu tenho dois lugares aqui para buscar esses plugins. Tá? Eu vou aqui em System e eu tenho que localizar aqui este arquivo aqui, ó, rhino5.tlb. Tá? Esse é um. Então, vou dar uma referência, ok? Ele adicionou. Vou de novo adicionar uma nova referência, só que agora é para o plugin. Então, eu venho aqui em Plugins. Vamos entrar aqui em Plugins e eu vou colocar essa referência aqui, ó, rhinoscript.tlb. Percebam que é um pouquinho diferente em relação ao Rhino 4, né? No Rhino 4 era uma DLL e aqui é um arquivo .tlb. Né? E sem falar de que eu tenho que colocar as referências dos dois aqui. Então, vou dar um OK. Pronto, ó, tenho aqui a referência dos dois plugins que eu preciso trabalhar. Perfeito. A vinculação está feita. Agora eu preciso, então, usar isso. Bom, o que eu vou fazer aqui? Para a gente não precisar ficar criando métodos toda vez que vai criar um novo formulário, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma classe e nessa classe eu vou adicionar os métodos principais que eu preciso. Tá? Então, vamos adicionar aqui. Ó. Vou clicar com o botão direito. Vou adicionar uma classe. Essa classe eu vou dar o nome de utility. Então, utility. Utility.vb. Adicionar. Aí está a minha classe. Primeira coisa que eu vou fazer nessa classe aqui, ó, é importar os namespaces que eu vou trabalhar aqui dentro. Tá? Eu vou começar aqui importando o diagnostic. Então, imports system.diagnostic. Pronto. Também vou importar aqui runtime para a gente estar trabalhando com objetos com, tá? Então, imports system.runtime.interop services. Isso aí. Além dessas duas importações, eu tenho que fazer a importação agora do Rhino e do RhinoScript. Então, vamos lá. Imports Rhino 5 x64, que é a versão 64 bits. E também para o RhinoScript. RhinoScript 4. Beleza. Bom, mas de onde é que eu tirei essa informação? Se a gente for no Help, pessoal, vamos aqui, eu estou com o Rhino 5 aberto, eu vou aqui em Help, Plugins, RhinoScript. Aqui foi atualizado, foi adicionado inclusive muitos métodos e esse Help do Rhino trabalha com o Visual Basic, tá? Por isso também eu estou utilizando o VB, certo, pessoal? Porque aqui todos os métodos estão escritos em VB, tá? Então, às vezes a gente pode ir num método aqui e pode ser um método opcional. No C# é diferente, o opcional ele trabalha um pouco diferente.
Então, existe essa diferença grande, por isso eu optei por trabalhar com o Visual Basic. Bom, mas então, aonde é que eu descubro quais são as versões que eu posso abrir do Rhino? Vamos aqui em Introduction, External Access. Aqui está. Os objetos do Rhino podem ser criados por Rhino 4 Application, Rhino 4 Interface, Rhino 5 Application, Rhino 5 Interface e o Rhino 5 64 bits, tanto Automation quanto Interface. Ah, mas qual a diferença? Application e Automation são muito semelhantes, tá? O que acontece? Quando eu rodo o meu plugin, no momento em que ele fizer uma chamada para Automation ou para Application, ele automaticamente abre o Rhino também. Tá? É como se eu clicasse no Open do Rhino. Né? Cliquei no ícone do Rhino, então ele vai criar uma aplicação. Isso é ruim porque faz com que você, obrigatoriamente, quando vai rodar teu aplicativo, você precisa já instantaneamente abrir o Rhino também. Né? O seu plugin já abre o Rhino. Aí imagina você fez um projeto, está com o projeto pronto, tudo direitinho. Bom, agora eu vou rodar meu plugin. Aí quando roda o plugin, ele abre uma outra interface do Rhino e todos os recursos, todos os comandos vão estar vinculados àquela interface e não à interface a qual está o seu desenho. Por isso, eu utilizo em qualquer uma dessas opções aqui, qualquer uma, pessoal, eu utilizo o ponto interface. Porque o interface é o seguinte, aquela interface que está ativa quando você roda o seu plugin é a interface que vai receber os comandos do plugin. Não importa se você tem 3, 4 vezes o Rhino aberto, mas a interface que está ativa quando você rodou o plugin é a interface que vai receber os comandos do Rhino. Tá? Então você pode concluir seu projeto todo, depois abrir o plugin e fazer os comandos rodar nele. Certo? Então por isso que eu utilizo o interface. No nosso caso, como o meu é um 64 bits, né, eu uso essa opção aqui, Rhino 5 x64.interface. Tá? Beleza, então vamos adiante. Vamos voltar aqui para o Visual Studio. Então, eu tenho aqui a minha classe, já importei tudo que eu preciso aqui. Vou criar o primeiro método. Que método é esse? Bom, gente, vamos levar pela lógica, tá? Toda vez que você abrir o seu plugin, para não gerar nenhum erro, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se o Rhino já está aberto. Como eu trabalho com a interface, esse é o detalhe, ó. Como eu trabalho com a interface, quando eu executar o comando, tá, eu preciso que o Rhino esteja aberto. Uma interface tem que estar ativa, pelo menos uma. Por isso, eu vou criar um método que vai verificar se, no momento em que eu cliquei no botão para executar um comando que vai habilitar o Rhino Script, eu vou criar um método que vai primeiro verificar se o Rhino está aberto. Tá? Como é que eu vou chamar esse método? Então, vamos lá. Vamos aqui, public function. Vou chamar aqui de is... Deixa eu botar o S minúsculo também. Is Rhino open. E ele retorna um booleano. Beleza. Por que ele vai retornar um booleano? Para me dizer se o Rhino está aberto ou não. Tá? Então, vou criar uma variável aqui, de retorno as boolean, e eu vou dizer que ela é igual a false. Tá? Porque quando ele executar esse método, essa variável é false. Aí eu vou dar um return nela aqui. Return, retorno. Pronto. Agora aqui eu vou colocar o código que vai verificar se o Rhino está aberto. Eu vou fazer um try catch aqui para colocar o seguinte. Eu primeiro vou ver qual a lista de programas que está aberto nesse momento. A gente tem como fazer isso através do processo. Então, eu vou dizer assim, ó, dim programas as process. Tá? É um array de processos que vai ser igual aos processos.getProcess. Então, essa variável programas aqui, nesse momento, o que ela fez? Ela capturou todos os processos que estão no gerenciador de processos. Quando você clica com o botão direito aqui na barrinha de tarefas do Windows, né, e pede para abrir o gerenciador de tarefas, ali tem todos os processos que estão rodando. Então, é através desse recurso que eu vou verificar se o Rhino está aberto ou não. Agora, eu vou fazer um for each. For each. Em quem? No programa, né, eu vou criar uma variável aqui, ó, programa as do tipo process. Em programas
Vou dar um Enter. O que eu estou dizendo assim? Ó? Eu criei uma variável aqui do tipo array, tá? Que chama programas, que traz todos os programas que estão no processo, então por isso no plural. Aí eu faço um for each de programa no singular dentro de programas no plural, ou seja, eu procuro um programa dentro de N programas, certo? Aí eu vou fazer um if aqui para verificar. Ó. Se o programa ponto process name for igual, abre e fecha aspas, a Rhino, então eu faço o quê? Retorno igual a true. Tá? Esse é o nome que aparece no gerenciador de processo. Até vou abrir aqui, ó. Iniciar gerenciador de tarefas. Se a gente procurar aqui o Rhino, ó, vamos ver. Aqui está ele. Ó. Ele aparece como Rhino. Quando é o Rhino 4, ele aparece Rhino 4. Tá? Então você pode fazer o teste aí que você vai ver que, de acordo com a versão que você está abrindo, é o nome que vai aparecer aqui. Aqui, inclusive, mostra que é uma aplicação 64 bits. Tá? Então, eu estou verificando aqui. Se esse arquivo aqui está aberto, né, ele retorna true. Certo? Vamos fechar aqui. Se der algum erro aqui no catch, eu vou dizer que a variável retorno é igual a false. Tá? E como eu retorno ela aqui, então ela vai me voltar aqui para a minha interface verdadeiro ou falso. Certo? Pronto. Então, primeiro método criado dentro da minha classe. Beleza. Só que agora, além de perguntar se o Rhino está aberto ou não, eu preciso fazer outras coisas, como, por exemplo, criar esses objetos. Tá? Para a gente começar, eu vou chamar essa função lá no nosso formulário. Tá? Então, vamos aqui no orientar modelo. Vamos exibir aqui. Olha só, quando eu carrego esse formulário aqui, eu não faço nada. Então, não importa se o Rhino está aberto ou não. Tá? Eu vou colocar um botão aqui, sem formatação, sem trocar nome, nada. Eu só quero executar aquele método. Tá? Então, vou dar 2 cliques nesse botão, ele vai criar esse evento para nós aqui. E eu vou mostrar para vocês agora como usar aquele método da classe lá. Então, eu preciso ver se o Rhino está aberto. Né? Como eu criei uma classe aqui na nossa aplicação, essa classe está dentro de Collection Tools. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou primeiro criar uma instância dela. Tá? Vamos lá, eu vou criar uma variável aqui do tipo booleana, Jim B as boolean. Pronto. E agora eu vou dizer o seguinte, Jim U as utility igual new utility. Tá? Então, eu criei duas variáveis, né? Na verdade, uma variável e um objeto. A variável B, que é só para a gente resgatar o valor lá do nosso método, e a variável U, que é um objeto do tipo utility, da nossa classe lá, para mim poder ter acesso àqueles métodos. Tá? Então, vamos lá. Eu vou dizer aqui ó, que B é igual a U da utility, ponto, is rhinoopen. Certo? Beleza. Vou salvar isso aqui. E vou botar um ponto de parada aqui, ó, vamos debugar, só para que a gente entre no método lá para vocês verem como é que funciona. Vamos lá, vou executar, ó, utilitário, orientar modelo, vou clicar no botão. Vejam que até aqui ele não fez nenhuma verificação. Vou clicar no botão, ele vai entrar aqui no debug, a tecla F11 passa linha a linha, tá? Então, vou apertar F11, ele vai entrar na função, ó, vai criar a variável e vai fazer o teste. Programas. Veja bem, ele trouxe 87 programas abertos nesse momento. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um ponto de parada aqui, ó, que ele só vai parar quando encontrar o Rhino. Vou dar um F5, pronto, ó, encontrou. Então, o process name ó, é Rhino. Tá? E como o process name é igual à string que eu coloquei aqui, ele vai me retornar o true, certo? Aí, eu vou dar um F11. Aí ele vai ficar verificando. A gente pode, inclusive, botar aqui um comando para sair. Quando ele encontrar, ele sai para não seguir verificando outros nomes de programas, né? Porque não existe mais, não tem necessidade. Então, vou dar um F5 aqui. Pronto. O retorno é true, certo? F11. Ele vai retornar lá para a nossa aplicação. Olha aqui, ó. Então, eu tenho que ele está aberto. O Rhino realmente está aberto, certo? Agora, eu vou dar um F5 para ele rodar a aplicação toda, né? Não executou nada, só fizemos esse teste. E vou fechar o Rhino agora. Vamos fechar aqui o Rhinoceros. Não vou salvar.